Alô, comunidade das redes sociais. Hoje eu estou aqui na Colômbia, mais especificamente no distrito de San Andrés, e eu gostaria de tratar sobre um tema hoje, aqui na Colômbia, um país, evidentemente, que não é o meu, com as suas marcas. E o tema de hoje é as marcas de uma nação. Quais são as marcas de um país? Há temas, por exemplo, que são recorrentes no Brasil: a ditadura militar, pessoas torturadas, pessoas desaparecidas. Esses temas são recorrentes no Brasil. E a gente volta, retorna sempre a esses temas. Há quem diga que não houve a ditadura, que as pessoas que desapareceram entre as lutas políticas, entre os próprios guerrilheiros de esquerda. Mas isso me parece contraditório às vezes, uma vez que a própria CIA tem documentos que demonstram que os próprios militares, o Gás, o Figueiredo, estavam envolvidos em atos terroristas, como o ato do Rio Centro, por exemplo, que foi ocasionado por alas radicais dentre os militares. Então esse tema é recorrente no Brasil. E agora aqui na Espanha não, perdão, é tanto país que às vezes eu até troco o país que eu tô. Então aqui na Colômbia há temas que são recorrentes, como por exemplo a presença das Farc na vida da nação. Esse tema é recorrente e eu, ouvindo várias vezes esse tema nas televisões aqui da Colômbia, eu ouvia sempre uma palavra: desplazamento. Desplazamento para cá, desplazamento para lá, e eu fiquei tentando entender o que seria o tal de desplazamento. Desplazamento era uma maneira dos guerrilheiros das Farc chegarem em determinadas regiões rurais e se apropriarem da região, expulsando os fazendeiros, ou seja, as famílias rurais que viviam nessas regiões. Isso acontecia principalmente nas regiões andinas daqui da Colômbia. E até hoje esse tema das Farc, pessoas sequestradas, como por exemplo uma candidata a presidente, agora eu não me lembro o nome dela, que foi sequestrada e agora se candidatou à presidência da República, e ela ficou anos, se eu não me engano, sequestrada pelos guerrilheiros, e tantas outras pessoas que foram sequestradas pelos guerrilheiros e que foram soltas porque o governo, o exército, combateu as guerrilhas, combateu as Farc, sobretudo na região amazônica colombiana, e libertou essas pessoas. Então, o tema as Farc é um tema muito recorrente nesse país. E o tema da cocaína, o tema da coca também é muito importante aqui, porque a folha de coca, ou como é que eles falam? A hoja de coca, ela é utilizada pelas comunidades nativas, inclusive como ritual de ancestralidade, de culto à terra, de culto à natureza. E algumas comunidades nativas continuam usando e querendo continuar a usar a folha de coca como uma alternativa cultural. Porém, por outro lado, as Farc ainda não perdeu o seu momento, ainda existem. As Farc ainda é um fantasma aqui na Colômbia. Agora, muitas famílias que tiveram os seus filhos sequestrados, mortos, que foram para as Farc, morreram, muitas dessas famílias querem que o cultivo da coca, o cultivo da folha de coca não exista mais. Mas, por outro lado, tem outras pessoas
que vivem desse tipo de atividade, desse tipo de economia. Afinal de contas, a folha de coca, ela serve também para pessoas que vêm para lugares como esse, como os lugares andinos, né, os países com altitude, e precisam da folha de coca para poder respirar melhor. Então é um tema muito recorrente aqui. E esse tema, as Farc, guerrilheiros das Farc, é um tema recorrente que marca muito a Colômbia. Por isso é que eu estou falando das marcas de um país. Do nosso lado existem as marcas de uma ditadura que nos leva a conflitos éticos até hoje. Porque a ditadura militar, ela foi o que foi, mas dentro da própria ditadura militar, o Brasil se tornou excelência em vacinação a partir desse momento. Ou seja, o Brasil expandiu a sua universidade pública dentro desse momento. Então houve avanços em muitas áreas. A tecnologia, o Brasil se industrializou também muito dentro dessa área e passou a não se industrializar mais exatamente quando a ditadura militar passou com a chegada do neoliberalismo. Então existe um conflito ético de ambos os lados. Existe um conflito ético aqui. A folha de coca deve continuar ou não, por causa das contradições em torno dela? Houve ditadura militar, até que ponto ela foi boa ou ruim? Para mim, evidentemente, do ponto de vista ético, uma vez que eu sou um democrata, a ditadura militar, do ponto de vista democrático, ela foi ruim. Mas não vou negar também que alguns avanços, inclusive científicos, aconteceram nessa época. Então, por isso que eu estou falando dos conflitos éticos que existem entre as marcas de um país. Esse país é maravilhoso, olha esse mar. Esse mar eu costumo chamar de arco-íris. Eu costumo chamar esse mar de arco-íris, né? Existe o arco-íris com tantas cores, existe o mar com as suas características, mas isso aqui é como se fosse um arco-íris. É um mar cheio de cores. Agora o sol não está batendo tanto, não está aparecendo como as cores costumam aparecer, mas as cores aparecem em todas as praias, na Praia Central, na ilha Johnny Cay, na ilha Aquários, aqui nesse local, que é a ilha... Não, aqui já é uma praia, né? Já é uma praia particular, chamada Rock Cay, ou Rock Key, não é Rock Cay, é Rock Key e tem também Johnny Cay. Então, voltando a falar dos conflitos, das contradições que há em cada país, esse país é maravilhoso, né? E a impressão que eu tenho é que é um país muito parecido com o Brasil em muitas coisas. Em algumas pesquisas que eu fiz antes de vir para cá, algumas pessoas diziam nas pesquisas que eu fiz que a Colômbia é o país mais parecido com o Brasil em muitas coisas, né? E eu fico tentado a entender que sim, por causa de algumas coisas que eu vivi aqui. Aqui, se você bobear, eu perdi 240 mil pesos, ou seja, coloca 30% a mais nesses 340 mil, então eu teria perdido mais de 300 reais, né? Nessa brincadeira, porque uma pessoa chegou para fazer massagem em mim e na minha mulher com um papo de que era uma demonstração gratuita e acabou que a massagem rolou e eles cobraram, ou seja, eles vão te enrolando aqui. Se você der mole, você perde uma grana aqui. No dia também que a gente chegou, no segundo dia que estávamos aqui, a minha mulher foi tirar foto em cima de uma lhama, como se a lhama fosse um cavalo, mas nós iríamos tirar foto com a lhama e a foto custaria 10 mil pesos. Aí a menina chegou, colocou a minha mulher em cima da lhama, e aí ela falou, não, porque a sua mulher subiu na lhama, a foto vai ficar 20 mil pesos. Aí eu dei 50 mil pesos para a pessoa deu um tapa na bunda da lhama, a lhama correu, eles criaram uma confusão, não me deram o troco, falaram, não, é propina, ou seja,
perdi 50 mil pesos. Ou seja, aqui eu percebi que algumas pessoas gostam de levar uma certa vantagem. Então, nesse ponto, eu percebo algumas características parecidas com o Brasil. Não que o colombiano seja assim, não que o brasileiro goste de levar vantagem sempre. Eu não gosto desses estigmas, mas se existem algumas semelhanças com o Brasil, eu percebo que essa semelhança, pelo menos simbolicamente, ela ocorreu, pelo menos na experiência que eu tive e na experiência de muitas pessoas que também dizem que a Colômbia é muito parecida com o Brasil. Olha o mar, agora como o sol voltou, o mar voltou a ficar com várias cores, com vários tons, olha só, com vários tons de verde. Olha só, são vários tons de verde no mar, uma beleza, uma lindeza, esse Caribe colombiano, né? O Caribe já é lindo, né? O Caribe é lindo, mas sinceramente, eu já tive em algumas praias do Caribe, na região de Cancún, e de fato esse Caribe aqui, ele é um Caribe mágico, né? Eu nunca vi um mar tão cristalino em algumas regiões, em algumas situações, principalmente nas ilhas Johnny Cay, na ilha Aquários. A própria Praia Central, apesar de ser uma praia urbana, é uma praia muito límpida, né? E eu estou muito surpreso com essas características agradáveis que a Colômbia está me proporcionando. Então, eu vou concluindo esse vídeo aqui, mais uma vez, com a participação especial da minha amada esposa, a Vanira, que tem uma vida muito mansa, sabe por quê? Que casou com um homem rico. E casou por interesse. Por quê? Porque a pessoa que casa com um homem rico não casa só por amor. Ela casou comigo porque eu sou bonito e porque eu sou um homem rico, né? Então, vamos concluir esse vídeo com essas reflexões a respeito das características de um país. O Brasil é um país, a Colômbia é outro país, os Estados Unidos é outro país, e cada país tem as suas marcas, os seus questionamentos. E outra coisa que eu percebi aqui na Colômbia, percebendo principalmente os noticiários, é que alguns temas são muito recorrentes, alguns temas que são recorrentes no Brasil são recorrentes aqui, como por exemplo a violência contra a mulher, a violência de gênero contra grupos LGBTs, temas que ocorrem muito entre nós e que ocorrem aqui também. O que não me leva, evidentemente, a fazer uma conclusão. A Colômbia é igual ao Brasil, mas existem características muito semelhantes. Outra característica muito semelhante, por exemplo, quando a gente caminha por aqui, principalmente aqui em San Andrés. No turismo, por exemplo, entre os guias turísticos, inclusive em Bogotá, a gente percebe que o serviço braçal do turismo é feito por negros, também em Bogotá. Mas essa gente morena e sobretudo essa gente negra que a gente encontra nas ruas de Bogotá, principalmente aqui em San Andrés, que tem uma população negra, parece até a Bahia, essas pessoas não estão nos programas de TV, não são apresentadores de televisão, não são os políticos. Por que isso? É uma pergunta ética que eu faço. Uma pergunta ética que que a gente faz no Brasil é uma pergunta ética recorrente, penso eu, que no México, porque a população morena do México, a população morena do Peru, a população morena da Bolívia, com aquela pele de indígena, também não estão em massa nos programas de TV. Até a turma do Chaves, que fazia humor, todo mundo era branco. A gente vê novela mexicana, todo mundo é branco. Quando a gente sai nas ruas do México, dificilmente alguém é branco, de olhos azuis. Isso também ocorre, guardadas as devidas proporções aqui também, o que me leva a crer que há também, neste pormenor, uma semelhança muito grande entre a Colômbia e o Brasil. São reflexões éticas que eu faço das minhas viagens,
para que elas não sejam só um passeio de férias. Eu não gosto de viajar só como passeio de férias. Eu acho que a gente deve viajar, conhecer pessoas, conhecer lugares e fazer reflexões éticas pelos lugares onde a gente passa. Então, diante desse mar, aquela ilha lá, ainda não fui, né? Dá um zoom naquela ilha lá, amor. Eu não fui naquela ilha lá. Há uma rocha, uma pedra que o pessoal sobe para fazer fotos. Lá eu não fui. Mas é isso aí, diante dessas imagens, eu gostaria de concluir esse vídeo. E, numa próxima oportunidade, nós voltamos com mais reflexões éticas. Ok, galera? Vocês são do coração.